Olá, turminhas do primeiro ano. Desejo que vocês estejam muito bem. Vamos continuar conhecendo a cultura afro-brasileira. Hoje eu vou apresentar mais uma história africana. Vamos lá? Bem-vindos à Hora da História. História de hoje: A Árvore da Chuva, de Agnes de Lestrade, ilustração Claire Degas, editora Viajante do Tempo. Era uma vez um vilarejo situado em uma terra árida no meio do deserto. O sol tinha há muito tempo ressecado os campos. A areia invadira os caminhos, as casas e as bocas dos aldeões. Nesse calor sufocante, os homens tentaram corajosamente arar os campos, procurando água cada vez mais fundo na terra. Mas a terra não tinha mais nada a dar. Ela permanecia muda diante de suas súplicas. No pátio, perto das cabanas de barro, as mulheres teciam tapetes em folhas de tamareira para vender no mercado da cidade mais próxima. Elas partiam no início da manhã, a pé, com um burro levando suas tecelagens nas costas. Chegavam ao meio-dia, exaustas pela longa marcha sob o sol. Quando elas retornavam à noite, os homens e as crianças já dormiam há muito tempo. Seus pés ficavam feridos por terem viajado tantos quilômetros, mas os sacos de arroz e as latas d'água, adquiridos graças ao dinheiro de seu trabalho, eram como um bálsamo sobre as feridas. Quanto às crianças, elas iam todas as manhãs à escola, mas tinham muita dificuldade de aprender o alfabeto com a barriga vazia. A cada dia, os aldeões examinavam o céu na esperança de ver uma nuvem anunciando a chuva. Cada dia que passava, mais secava o poço e a safra de arroz era ameaçada, trazendo o medo do futuro. Numa manhã, na pequena praça de Terra Vermelha, entre a árvore das palavras e a casa do chefe, de uma semente que ninguém tinha plantado germinou um broto. Era um brotinho verde e tenro, gordinho e promissor, como um bebê bem alimentado. Foi Códio quem primeiro o viu. O rapaz ia para a escola quando percebeu a pontinha verde saindo do solo. Estava esticado em direção ao céu, arrogante e orgulhoso. O rapaz parou, observou-o e alertou toda a aldeia. Logo, os homens, as mulheres e as crianças reuniram-se em torno do caule. É uma bananeira, disse um homem. É um coqueiro, disse outro. É uma mangueira, disse um terceiro. O que quer que seja, disse o chefe, esta planta irá nos alimentar e saciar a nossa sede se cuidarmos dela. Códio, você será o responsável por ela. E vocês todos vão agora buscar um pouco da água que nos resta. O garoto orgulhosamente levantou a cabeça e derramou as primeiras gotas na terra seca. No dia seguinte, o broto tinha se tornado uma pequena planta que dançava com o vento, indiferente ao sopro quente do sol. Códio sussurrou-lhe palavras de encorajamento enquanto derramava o líquido precioso ao pé do seu pequeno tronco. Alguns dias mais tarde, a planta parecia uma pequena árvore. Estava do tamanho de uma pequena girafa. Com os seus ramos flexíveis lançados ao céu, ela era um verdadeiro milagre no meio do deserto. Os aldeões dançavam, agradecendo aos antigos e cantando encantamentos. Eles abraçavam seu tronco e depositavam ofertas a seus pés, óleo de dendê e pedras raras. Depois de algumas semanas, a árvore estava maior que as casas e grande como um elefante. Os aldeões adoravam descansar à sua sombra,
nas horas em que o sol estava no seu zenite. As crianças lá aprendiam suas lições com grande facilidade. As mulheres trançavam cestas, cantando como se a chuva não estivesse muito longe. E então, num dia, ao cair da noite, aconteceu algo tão estranho que ainda se fala disso nos livros. O sol acabava de se esconder atrás das dunas de areia. A árvore balançava suavemente no sopro morno do vento quando, de repente, ela começou a gotejar. Como uma nuvem no céu, dos ramos e das folhas começou a chover grandes gotas que estranhamente pareciam água. Com desconfiança, os aldeões se aproximaram, coletando algumas gotas na palma das suas mãos. O chefe levou-as à boca. Ele franziu as suas sobrancelhas escuras, mexeu sua língua, passou-as em seus lábios e disse: "É água!" Imediatamente, toda a aldeia se juntou sob a árvore, agora chamada de Árvore da Chuva. A água corria em seus rostos, trazendo sorrisos aos lábios. Ela entrava em suas bocas abertas e sedentas, saciando a sede em suas línguas secas. Deslizando ao longo de suas barrigas e pernas, ela carregava a poeira dos caminhos. Para homenagear a Árvore da Chuva, os aldeões fizeram uma grande festa. Naquela noite, havia arroz à vontade, água açucarada e bolos de mandioca. Côdio não se lembrava de ter jamais comido e bebido tanto. Naquela noite, os aldeões dormiram de barriga cheia. A árvore parou de chover ao nascer do sol, mas ninguém mais se preocupava. A água jorraria de novo ao anoitecer. Isso ela fez com consistência e exatidão. Os homens se entregavam ao trabalho de arar, as mulheres a capinar e semear. As crianças iam à escola cantando e já quase sabiam ler. A aldeia tinha encontrado a serenidade. Até o dia em que veio um homem da aldeia vizinha. A noite acabava de cair e a árvore da chuva distribuía água tão generosamente como na véspera. O homem sedento parou, contemplou e não acreditou em seus olhos. No dia seguinte, ele voltou com 2 baldes e começou a enchê-los. Mas o chefe se aproximou dele e ordenou-lhe a continuar pelo seu caminho. "Nossa aldeia morre de sede e fome", disse o homem. "Nossas crianças têm a barriga vazia e nossas mulheres têm apenas pele sobre os ossos. O leite que sai dos seus seios é transparente. Os bebês choram da manhã à noite. Quanto a nós, pobres homens, a coragem está quase nos deixando." "Não quero saber", respondeu o chefe, que estava rancoroso. "As pessoas de sua aldeia têm a memória curta. Aqui, há alguns meses, os homens de sua aldeia pilharam sem escrúpulos o resto de nossas colheitas, deixando-nos com fome. Volte para casa e nunca mais se aproxime da Árvore da Chuva." E ele o expulsou com um gesto de mão. O homem retomou seu caminho, levando em seus braços 2 baldes vazios. Na manhã seguinte, Côdio, como de costume, foi regar a Árvore da Chuva que, aliás, não precisava mais disso. Ao se aproximar da pequena Praça Vermelha, ele não acreditou em seus olhos. Na Praça da Árvore da Chuva havia um buraco, um enorme buraco do qual pendiam algumas raízes rasgadas. A Árvore da Chuva não estava mais lá. Tinha desaparecido. Côdio correu para alertar as pessoas da aldeia, que logo se agruparam ao redor do buraco. As mulheres se jogaram no chão chorando, os homens deram gritos bárbaros. No meio desse desespero, o chefe tomou a palavra e disse: "Roubaram nossa Árvore da Chuva. Nossa vingança será terrível. Sigam-me."
Toda a aldeia se pôs em marcha. A raiva é um mau guia, mas ela dá força e coragem. Os aldeões marcharam tão rápido que logo eles perceberam, ao longe, as pequenas casas de barro da aldeia vizinha. Olhem, disse o chefe apontando as casas dos inimigos. Eles ainda estão dormindo, mas eu digo a vocês, não por muito tempo. O ódio e a vingança mostravam-se em seus rostos. Os homens seguravam com firmeza seus facões afiados. Eles estavam a meio caminho quando a viram, majestosa, arrogante e orgulhosa, com os ramos estendidos ao céu. A árvore da chuva se estendia diante deles, enraizada no solo, brilhante e vigorosa como na véspera. Como ela chegou lá? Kojo exclamou. Uma árvore não anda. Esperem-me aqui, ordenou o chefe com sua voz autoritária. Os aldeões viram o chefe se afastar em direção à aldeia vizinha. Quando ele voltou, estava acompanhado do outro chefe, que explicou que somente os deuses poderiam fazer andar as árvores. Em seguida, ele acrescentou que se seus homens tivessem roubado a árvore da chuva, eles a teriam plantado na sua vila, não a meio caminho entre as duas vilas. Suas palavras de sabedoria, então, apaziguaram os aldeões. Ao cair da noite, munidos de baldes, panelas e bacias, os habitantes das duas aldeias se encontraram debaixo da árvore da chuva. Seus olhos escuros lançavam olhares de ódio, e das lâminas das espadas saíam raios de prata. Mas a árvore se calou. Ela não mais pingava como uma nuvem no céu. As folhas, os ramos e o tronco permaneceram tão secos como a terra. Desesperados, os aldeões voltaram para casa sem trocar uma palavra. No dia seguinte, à chegada da noite, homens, mulheres e crianças das duas aldeias encontraram-se novamente debaixo da árvore muda. E mais uma vez a árvore se calou. Passaram-se as semanas, depois os meses. Nenhuma das duas aldeias faltava ao encontro à noite. Um dia, uma mulher deu à luz embaixo da árvore da chuva. As mulheres da outra aldeia trouxeram roupas e água, cantaram canções de ninar e acolheram a criança como se fosse delas. Pouco a pouco, os aldeões se falaram, conheceram-se, compartilharam uma refeição e depois outra. As crianças de uns se tornaram amigas das crianças dos outros. As mulheres teceram juntas os tapetes que elas vendiam no mercado. Em seguida, compartilharam a água e o arroz. Logo, as duas vilas fizeram mais uma coisa. Cantaram e rezaram juntas, a cada tarde ao cair da noite. Às vezes, sentados debaixo da árvore, envolvidos pelos cânticos, os habitantes das duas vilas esqueciam que estavam lá para esperar a chuva. E foi então que, numa noite, quando ninguém mais esperava, a árvore se pôs a chover, tal como uma nuvem no céu. A árvore da chuva. Uma árvore mágica que vem ensinar aos homens sobre gratidão e generosidade. A árvore proporcionou aos homens saberem se mostrar dignos diante de um presente tão inesperado. E aí, você gostou dessa história africana? Espero que sim. E até a próxima hora da história. Tchau!